Ó, dai-me esse livro. A qualquer preço, dai-me o livro de Deus. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vocês estão com calor? Tá quente, né? Contar uma história de um taxista crente, Júlio. Ele dentro do seu táxi, e entrou um determinado senhor, e ele sempre tinha o desejo de evangelizar. E os dois ficaram calados, ninguém falava nada. E de repente o Senhor fala para o Júlio: que calor, hein? Aí o Júlio na hora disse para ele: você imagina o inferno. Crente, hein? Louvado seja Deus. E aí gerou a oportunidade de falar do amor de Cristo, né? Tá quente, meus irmãos. Pastor Rodrigo está em Cajazeiras. Assim diz o pastor William, que falou com ele essa manhã, disse que está fresquinho, na Paraíba, hein? Fresquinho, chovendo, e nós que estamos no Nordeste, não é ele? Irmãos, nós havíamos comentado, jogado nos grupos, que teríamos agora no mês de março o culto de Santa Ceia à noite. Não vai ser esse mês de março, nós jogamos para abril, para a gente fazer um teste, como vamos sentir a igreja, e aí sim, ver o que Deus tem para nós, fazermos novamente os cultos à noite. Esteja orando por isso, amém? E também amanhã, nós gostaríamos de fazer uma mini vigília. Nós vamos estar jogando uma enquete e ver a disponibilidade de todos, para que, se for o caso, nós fazemos amanhã essa vigília, dependendo da quantidade de pessoas. Ou se não tiver o número suficiente, a gente não faz. Mas nós estamos nessa intensidade de orações, né? Estamos orando aqui às sextas-feiras, estamos orando aqui embaixo no salão social. Nós chegamos um pouco antes, 8h30, nós oramos até às 8h55, e durante a semana nós estamos orando, porque entendemos que uma igreja que anda de joelhos, ela é uma igreja pujante, amém? Então esteja atento, se você tiver essa disponibilidade, vamos jogar essa enquete, e aí nós estaremos aqui amanhã, tá bom? Sem mais delongas, nós vamos para a palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo 119. É um salmo bem conhecido. Nós estamos iniciando hoje a série de mensagem O Homem de um Livro Só. E a palavra de Deus nos diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus preceitos, para que as cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar. Quando considerar todos os teus mandamentos, eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Pai, nós te louvamos por tua bondade, por tua misericórdia, e pedimos que fortaleça-nos com tua graça, com tua paz, nos dando sensibilidade de ouvir a tua palavra e colocarmos em prática. Fala conosco nesta manhã, Pai, para que nós possamos viver a cada dia conforme a tua palavra. Por isso nós te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, John Wesley tinha o hábito de acordar cedo para estudar a palavra de Deus. Era uma disciplina que ele adquiriu sobre a sua vida, para ter uma vida
de cultivo espiritual, de busca constante de conhecimento da sua palavra. E ele amava profundamente isso e escreveu acerca disso. Ele diz: ó, dai-me aquele livro, a qualquer preço, dai-me o livro de Deus. Eu o tenho, aqui está o conhecimento suficiente para mim, a palavra de Deus. Deixe-me ser um homem de um livro só. Ele prezava pela palavra, ele prezava pela Bíblia. E quando ele se descreve como um homem de um livro só, ele não está dizendo que outros livros não são bons, não têm utilidades, não é isso. Mas ele tem a mentalidade que toda leitura, todo livro, ele tem que ser iluminado pelas Escrituras Sagradas. Está entendendo? Que tenha um direcionamento bíblico. E este é um tema muito importante para os nossos dias, onde as necessidades são emergentes, onde muitas pessoas buscam sucesso em áreas que estão fracassadas, em áreas que não conseguiram avançar, e isso gera pessoas a buscarem caminhos que não são consistentes, que não têm a direção da palavra de Deus, mas é algo muito egocêntrico, que gera em torno de si mesmo, que gera em uma busca de realizações, e não tem consistência. E hoje nós temos aí diversos livros, diversas literaturas que vai trazer o ensinamento como você ser próspero, o ensinamento como você ter equilíbrio emocional, vários livros que você vai comprar, adquirir, buscando o conhecimento. E o propósito dessa série de mensagens é centralizar o nosso coração na palavra, entendendo que ela é suficiente para tudo em nossas vidas. E o termo hebraico para a lei Torá, cujo significado é bem mais amplo do que essa palavra em português. Na verdade, é a vontade de Deus revelada para Israel. A Torá, ela significa isso, a vontade de Deus revelada para o seu povo, para o povo de Israel. A palavra de Deus é a vontade revelada para nós. Você crê assim? Você crê que a palavra de Deus foi revelada para nós e para vivermos diante da sua presença? Então, irmãos, o salmista, ele destaca aqui algo importante da palavra de Deus. A palavra não traz consigo uma ideia de orientação, e seu significado tem como ensino e instrução. É nos instruir na verdade, é instruir em todos os nossos caminhos, é nos ensinar a vivermos aos moldes da palavra, aos moldes de Deus. E ele está destacando aqui uma profunda relevância pela lei, pelos estatutos, mandamentos, decretos e preceitos de Deus. Ele vê como algo muito relevante, algo muito importante. Ele começa a destacar. E ele não traz essas leis, esses decretos, como um conjunto de regras onerosas. Não. Sabemos que quem detinha a lei, eles tinham para que pudesse revelar o pecado das pessoas, e ali já de imediato apontar o pecado das pessoas, fazendo como elas fossem indignas, que elas não tivessem o direito de estar no meio de outros, porque eles não eram santos, eles eram pecadores. Ele não traz com essa conotação, como regras para julgar o indivíduo, mas como uma fonte inesgotável de sabedoria e orientações, direções, para que todo aquele que se aproxima de Deus passe a desfrutar da sua presença, da sua sabedoria, para viver bem sobre esta terra. Ele entende que somente a palavra de Deus nos mostra o caminho para sermos bem-sucedidos. Como a nossa candidata Andréia leu aqui. Para
Josué 1:9, ser forte e corajoso, para sermos homens prudentes, que meditam na palavra de dia e de noite, para que nós venhamos ser bem-sucedidos em todos os caminhos. Foi o que Deus falou para Josué. Ele já deu essa dica, ele já deu essa direção. É a palavra, viver na palavra, se aprofundar na palavra. E o salmista aqui, como nós lemos, ele começa a trazer as características daqueles que praticam a palavra. Nós lemos aqui: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. O salmista inicia uma narrativa como alguém que teve acesso à palavra, acesso às escrituras, e tem uma visão de como deve proceder aqueles que vivem através da palavra. Ele está tendo uma visão, qual é a postura que aqueles que adquirem o conhecimento da palavra devem ter diante de Deus. É como alguém que soubesse a forma de agradar ao Senhor, mas ainda não a pratica, ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus, de conhecer profundamente, para desfrutar dos benefícios que contém a palavra de Deus, mas sendo apenas um observador e simpatizante das Escrituras Sagradas, que ainda não tomou uma decisão de entregar todos os seus caminhos, entregar a sua vida radicalmente e se aprofundar em conhecer o Senhor à luz das Escrituras Sagradas. Uma entrega totalmente, uma entrega total para vivermos os moldes de Deus. Assim acontece com aqueles que estão se achegando, aqueles que estão no meio e aqueles que estão já numa longa caminhada. É um desafio vivermos a palavra. Quem lembra aqui quando iniciou a sua jornada cristã, era um grande desafio, porque a palavra estava te confrontando uma realidade pecaminosa que você vivia. E ela começa a te confrontar de uma maneira que você começa a espelhar a palavra em você, e você vê que, como sou falho, como sou pecador, como preciso de Deus. E ele descreve a conduta daqueles que vivem à luz das Escrituras. Ele está aqui, irmãos, se maravilhando daquilo que eles os pratica, como verdadeiros servos de Deus, como os discípulos de Cristo. Ele começa a olhar, a meditar e ver como é maravilhoso a forma que esse povo anda diante do seu Deus. O fato importante aqui é que talvez ele não esteja em uma sinagoga judia, ele não esteja num culto, mas o que dá a perceber é que ele está lendo, ele está se aproximando da palavra, ele está meditando o tempo de qualidade para entender a palavra, tendo contato com a palavra. E ele vê algo extraordinário. Observa o andar daqueles que seguem fielmente a Torá, e vê se de fato a vida deles está condizendo com aquilo que eles pregam. Sabe, irmãos, eu vejo aqui, você percebe a responsabilidade daqueles que creem na palavra, vivem na palavra, se dizem cristãos. Talvez alguém que estava observando o andar daqueles homens para tomarem uma decisão de seguir o mesmo caminho que eles. Entenda a responsabilidade de termos contato com a palavra, de se autodominarmos cristãos. Para pensar, alguém que está observando a minha vida e a sua vida para tomar uma decisão de seguir a Cristo. Será que a minha vida está tão alinhada com a palavra, de tal maneira que as pessoas olham para mim e desejam Cristo? Desejam adorar ao Senhor? Desejam ter um alinhamento de coração e mente? Porque o meu exemplo, as minhas atitudes, as minhas ações, de alguma forma, está confrontando o coração daquela pessoa, e ela deseja caminhar com Cristo, como eu e você.
uma responsabilidade de levarmos o nome do Senhor. E eu quero te dizer que não é muito difícil identificarmos os falsos e os verdadeiros nos dias de hoje. Fica evidente aqueles que servem e não servem ao Senhor pelos seus frutos. Aqueles que vivem com sinceridade, que se aprofunda na palavra, que vivem a palavra. Vai ficar nítido aquele que serve e aquele que não serve. Aquele que está pautado na palavra e aquele que está pautado nos seus desejos, nas suas vontades. Jesus, em Mateus 22, 29 nos diz, Jesus também disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Uma exortação. Erramos quando nós não nos aprofundamos, quando nós não se atentamos em viver, em meditar, em praticar, em colocar em nossos corações, porque nós ficamos vendidos. Nós ficamos vendidos. O desejo do salmista é conhecer ao Senhor, o Senhor da palavra, que nos direciona para viver com prudência nele, sabendo qual é a nossa conduta em sua presença, qual é o nosso lugar no reino, como o pastor Williams disse aqui. E fica evidente os frutos por vivermos a sua palavra, por esta palavra estar nos moldando, nos fortalecendo. E ele começa aqui a citar as características daqueles que têm contato com a palavra, daqueles que vivem diante da presença de Deus. E ele diz: são irrepreensíveis e andam na lei do Senhor. Felizes os irrepreensíveis, os que buscam viver justos em seus caminhos. Os retos de coração, que não vivem com sentimento de culpa. Os que fogem de contendas. Irrepreensíveis, aquele que, tem tanta sede da palavra, que o seu desejo é andar na sua retidão, para que ninguém venha o repreender, para que ninguém venha lhe corrigir. É saber exatamente qual é o seu papel como cristão, é saber exatamente a sua postura como cristão, dando bom testemunho da palavra, dando bom testemunho como um discípulo de Cristo. São irrepreensíveis. E é triste, irmãos, porque, como eu disse aqui agora há pouco, as pessoas estão observando o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos tratos. E se de repente o meu coração ele não está tomado pela palavra, infelizmente a gente vamos ter a tendência de querer nos beneficiar em tudo, de fazer algo que venha contribuir para o nosso bem. E isso vai ficar uma imagem distorcida. Fala, calma aí, esse camarada disse que é crente, ele quer me vender um negócio que custa 5 por 15. Calma aí, esse camarada diz que é crente, mas na hora da situação que a coisa ficou feia, ele agiu como uma pessoa que não demonstra nada de cristão. Está entendendo? São as nossas ações, as nossas condutas, as nossas atitudes. De sabermos quem nos justifica é Deus. E se nós sabemos que é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos ampara, eu não vou tomar partido de nada. Eu me calo diante do Senhor, porque é Ele quem peleja por mim. É Ele quem trabalha por mim. É Ele quem me justifica. Irrepreensíveis. O salmista enxerga isso na vida daqueles que detêm a palavra. E andam na lei do Senhor. Andar na lei do Senhor, não distorcer a palavra, não negociar os seus princípios e valores, ter o temor de tudo aquilo que você está fazendo, se de fato está condizendo com aquilo que está dentro do meu coração. Andar na lei do Senhor
é deixar que a palavra conduza todos os meus atos. Não agir pelas minhas emoções. São aqueles que buscam, fogem de contendas. São os que promovem a paz. São esses. Filipenses 2, 14 e 15. Olha o que nos diz. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. A palavra de Deus molda. A palavra de Deus molda. Perceba, irmãos, vivermos como luzeiro em um mundo pervertido, em um mundo distorcido, em um mundo carnal, em um mundo injusto, que nós devemos fazer tudo sem murmurações, sem discussões, sendo irrepreensíveis, puros, inculpáveis. Sabe, não andamos com sentimentos de culpa, porque nós não atribuímos mal a ninguém. Inculpáveis, diante de uma geração pervertida. Aqueles que seguem os princípios da ação da palavra que Deus estabeleceu para que nós venhamos buscar de todo o nosso coração. Viver debaixo da sua ação, viver debaixo da palavra, viver debaixo da sua presença, viver em obediência, obedecendo a palavra. E algo muito importante que nós temos, que Tiago compartilha conosco em 1:22, que não sejamos somente praticantes, ouvintes da palavra, mas praticantes. Não basta somente ouvirmos, mas amanhã, no nosso cotidiano, eu não pratico nada daquilo que o Senhor falou comigo. Não pratico a palavra, não vivo a palavra. O que o salmista está buscando é uma devoção de coração. Estabelecer uma devoção sincera diante do Senhor, segundo a vontade de Deus, estando próximo de Deus, vivendo conforme os padrões que Ele estabeleceu para nós. Este é o segredo de sermos cristãos que andam com sinceridade, felizes porque nós temos a palavra que nos norteia em todos os nossos caminhos, porque prezamos por ela. Segundo, não praticam iniquidade. A iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto, perverso. Estes atos não condiziam com o povo de Israel. Eles eram um povo que não praticava iniquidade. Sabe por quê? Porque eles não queriam se ver distante do Senhor. Eles queriam permanecer diante da sua presença. Eles queriam manter o contato com Deus, alinhados com Deus, Deus falando aos corações deles. Isaías 59 diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. A única separação, coisa que faz separação de nós e Deus, é o pecado, é a iniquidade. Então o que ele está buscando? Eles não praticam iniquidade. Eles buscam não mais viver na prática do pecado. Eles buscam não negociar as Escrituras. Sabe por quê? Eles desejam viver diante da presença de Deus. Eles desejam permitir que o Senhor permeie o coração e a mente deles. Nos blinda do pecado, nos blinda das malignidades deste mundo. E quantas vezes, irmãos, o inimigo luta constantemente, está tentando trazer algo para a minha vida, para a sua vida, porque ele quer te separar de Deus, ele quer te distanciar de Deus,
Ele quer que as suas orações, elas não sejam ouvidas por Deus. Ele quer que você tenha o seu lar, a sua família destruída. Porque o pecado, ele vem para destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E está fazendo o seu papel. E ele quer exatamente nos cegar, nos tirar do centro da vontade de Deus, para que a nossa vida seja uma vida monótona, uma vida fracassada, uma vida desanimada, uma vida de conformismo, de se conformar com tudo e passarmos a viver conforme os nossos pensamentos, de imaginar que está tudo normal, que tudo vai ficar bem. Não vai ficar bem. O ficar bem só acontece quando o meu coração e o seu coração esteja alinhado pela palavra de Deus, que não haja mais pecado, que não haja mais iniquidade, que nós venhamos resolver os nossos problemas, seja eles conjugais, seja ele entre relacionamento entre amigos, seja entre patrão, seja onde for, que nós sejamos pessoas bem resolvidas através da palavra de Deus, não deixando que o pecado se acumule dentro dos nossos corações. É esse propósito. Não praticam iniquidade, vivem uma vida de pureza diante do Senhor. Tendo a certeza, qual é o propósito que os nossos amados irmãos, eles tinham aqui? Salmo 119:5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, eu estou enxergando onde estou pisando. Luz para o meu caminho, luz, eu vou caminhar na luz. Tendo a certeza que eu não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, que eu não vou perder o meu coração, que eu não vou perder o meu temor, que eu não vou perder a minha alegria de servir ao Senhor, que eu não vou me desviar da vontade do Senhor. É a palavra, é lâmpada, é luz para a minha vida. Mas volto a dizer, temos que praticar, temos que ser incisivos, temos que ser disciplinados, temos que ter prazer no Senhor. Terceiro, cumpre as ordenanças do Senhor. Os mandamentos e preceitos do Senhor são ordenanças dadas ao povo como regras específicas de conduta. Regras específicas de conduta. Quer dizer, eu sei qual é o meu proceder diante do Senhor. Então por que eu irei fazer de outra forma? Por que eu vou desobedecer os preceitos? Este é o selo de autenticidade de um verdadeiro servo de Deus, que vive com zelo nas Escrituras, honrando a quem? O nome do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Tudo é para honrar o nome do Senhor. Então eu não quero ser um escândalo para os meus vizinhos, eu não quero ser um escândalo para a sociedade, eu não quero ser um escândalo no meio dos meus familiares. Eu quero cumprir as ordenanças do Senhor, eu quero cumprir a palavra do Senhor, eu quero viver a palavra do Senhor, porque eu quero honrar o seu nome. O nosso testemunho como cristão vale mais do que muitas palavras, do que mil palavras. Por isso eu digo que o mais importante não é fazer. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu me disponho a fazer. Não, o fazer é importante sim. Fazer também, qualquer pessoa com boas habilidades executa, enche igrejas, enche auditórios, é verdade. A importância, o mais importante é nós termos o nosso coração permeado pelo Senhor. O mais importante é você prezar um relacionamento íntimo e constante com Ele, porque tudo aquilo que nós fazemos reflete do nosso relacionamento com Deus. Eu não estou fazendo por fazer, não estou fazendo porque me mandaram, eu não estou fazendo porque tem necessidade. Eu estou pregando porque o pastor não veio. Eu estou louvando porque faltou fulano. Não.
Eu faço porque a presença de Deus arde no meu coração. Eu faço porque eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Eu faço porque a presença de Deus, ela está no meu coração. E o desejo do meu coração é servir a Ele em espírito e em verdade. É isso. Me submeter à sua palavra. Tudo o que fizermos deve fluir em concordância e obediência à palavra de Deus. Nós temos exemplos em 1 Samuel 15, 22, onde Saul perdeu o seu reinado, porque o Senhor falou para ele que o mais importante é obedecer do que sacrificar. Obedecer. Talvez você está com a motivação certa de querer achar que está fazendo algo certo, mas olha, a motivação é errada. É obedecer. Se a palavra está dizendo para você, espera. Se a palavra está dizendo para você não ir, não vá. Não faça. Se submeter à vontade do Senhor através da palavra. O que nós precisamos para vivenciarmos essas práticas? Para colocarmos no nosso dia a dia e desfrutarmos da presença do nosso Deus. Segundo, desejar e praticar as Escrituras. Versículo 5, o salmista diz: quem dera fosse firme os meus passos, para que eu observe os teus decretos. A palavra nos confronta de tal maneira os nossos corações, que nós temos um discernimento daquilo que nós estamos vivendo. Ao meditar, o salmista reflete o seu atual estado diante de Deus e confronta. Quando a palavra ela chega aos nossos corações, você começa a ter uma visão de tudo aquilo que você está fazendo, que nós estamos fazendo, que não é agradável ao Senhor. Eu me lembro que quando eu me converti, que eu cheguei na igreja, como eu já compartilhei várias vezes aqui, com um contexto de pecado alarmante, e eu começo a ouvir a palavra, e eu falava assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui dentro? Porque ela estava confrontando exatamente o que eu estava vivenciando. E quando Jesus diz assim que aquele que eu ouvi, a primeira palavra que me marcou dentro de uma igreja evangélica, e eu não era cristão, não tinha aceitado Jesus, veio forte: aquele que vinha após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para mim foi uma facada. Gostava de beber, gostava de usar droga, gostava das baladas, gostava dos negócios ilícitos, e aquilo ali, gostava de estar com os meus amigos, e aquilo ali vem negar a si mesmo. Fui para casa, não, eu não consigo deixar os meus amigos, eu não consigo deixar a bebedice, eu não consigo deixar as drogas, eu não consigo deixar os amigos. Foi forte, foi muito forte, porque há um confronto. Eu começo a enxergar o meu real estado e ver algo impossível acontecer sobre a minha vida, porque não tinha fé. E eu consigo enxergar o meu estado diante de Deus. Vejamos aqui a vulnerabilidade no coração do salmista. Quem dera fosse firme os meus passos. Ele declara aqui que é uma pessoa inconstante, não é uma pessoa firme, não é uma pessoa que tem desejo pela palavra, não é uma pessoa que tem consistência. Ele começa a declarar aqui, ele é vulnerável, ele enxerga as suas imperfeições, o quanto ele precisa crescer em sua presença, mudar os seus maus hábitos, adquirir disciplinas que venham reconduzir a sua vida a um caminho reto, sincero, para que venha gerar transformações profundas dentro do seu coração. Ele passa aqui, irmãos, a analisar a sua vida através da palavra de Deus e uma disposição de mudar, porque se não tivermos uma disposição para mudar,
nunca vai ocorrer esta mudança, nunca vai ocorrer essa transformação. É um desejo, é uma sede de Deus. Todas as questões mal resolvidas em nossas vidas, ela traz um sentimento de vergonha, como o salmista está colocando aqui. Sabe, quando nós sabemos o que nós precisamos fazer, mas nós não fazemos, não conseguimos, isso gera um sentimento de vergonha, porque eu já falei para o pastor William várias vezes: pastor, eu vou mudar as minhas atitudes, as minhas ações. E daqui a pouco o pastor William falou: pastorzão, você não mudou nada, você não teve atitude nenhuma. Sabe, que a palavra parece que ela não tem efeito sobre as nossas vidas, e eu não consigo adquirir esta mudança, tendo a impressão que estamos patinando na nossa jornada cristã, com a sensação de fracasso, até mesmo porque ficamos marcados pelas pessoas, por não obter as mudanças necessárias que precisamos em nossas vidas. As mudanças profundas em nossas vidas afirmam o poder da palavra de Deus sobre nós. Quer dizer, eu estou permitindo que Deus trabalhe o meu coração. Eu estou permitindo que Deus faça uma mudança no meu coração, uma transformação, mudando os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas ações. E eu te pergunto nesta manhã: qual o maior desejo do seu coração hoje? O que você mais deseja para a sua vida? Quais ações você precisa tomar para viver na prática da palavra e desfrutar da presença de Deus como um verdadeiro discípulo e servo de Cristo? Quais práticas? O salmista aqui, ele demonstra, além da sua vulnerabilidade, ações que possam alinhar o seu coração. Sede de servir ao Senhor. No versículo 5, a palavra gera sede. O salmista tem a percepção que o seu estilo de vida atual não está alinhado com os decretos de Deus. Então ele começa o quê? A sonhar em ter uma vida guiada pelos caminhos do Senhor, dirigidos pelo Senhor, a maneira como ele possa observar, ler a palavra e ainda praticar e colocar no seu dia a dia. Ele demonstra buscar uma verdadeira devoção a Deus, tirando as máscaras, e ver como não fugir mais da presença de Deus. Não há mais como fugir da presença do Senhor. Ele tem essa percepção. Talvez você está caminhando há algum tempo na presença do Senhor, e você tem encontrado dificuldades, barreiras, e não tem conseguido buscar algo consistente que venha trazer de fato uma mudança extraordinária na sua vida. O Senhor te convida nesta manhã. O Senhor te convida a caminhar intensamente com Ele, a viver a palavra dEle, permitir que a palavra conecte o seu coração e causa um impacto na sua vida, que você deseje Ele todos os dias. B, convicção que a palavra transforma. Versículo 6, então não terei de que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Ele está dizendo que a palavra de Deus é poderosa, que confiar na palavra de Deus é a única fonte de vida e poder para nos transformar, para nos libertar, para nos alinhar diante de Deus, considerando todos os seus mandamentos como um estilo de vida, não como algo penoso. E ele diz que a partir do momento que ele seguir os seus decretos, os seus mandamentos, ele não se envergonhará mais. Ele passa aqui a desejar viver uma vida disciplinada, uma vida com alegria, com prazer na sua palavra. Irmãos, o encontro com a palavra de Deus muda todo o rumo da nossa vida. E o versículo 7 e 8, viver com integridade ao Senhor. O salmista não deseja se aproximar das Escrituras somente para obter conhecimento, não.
mas deseja viver com integridade, como alguém que tenha uma conduta reta, ética, justa e honesta diante dele. Ele está fazendo aqui uma aliança com o Senhor. Eu te darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares. Viver com integridade, viver com fidelidade, com ética, com um coração reto, glorificando, exaltando, bendizendo ao Senhor em todo o tempo. Termos aliança com o Senhor. A palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. Tenha certeza disso. Hebreus 4, 12 e 13 nos diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, que não seja manifesta na sua presença. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Louvado seja Deus. A palavra revela, irmãos, o estado do nosso coração, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas inconstâncias, os nossos medos, caráter. Revela todos os pensamentos do nosso coração. Ele sabe tudo que está passando no meu e no seu coração. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe as nossas intenções. Tudo está descoberto aos seus olhos. Tudo. O que nos resta fazer é sermos corajosos, é sermos vulneráveis, reconhecendo quem somos nós diante de Deus e que precisamos viver e praticar a sua palavra, andar com integridade na sua palavra. É o que nós precisamos. Não adianta fugir, não adianta buscar coisas em outros lugares que não tem para nós. É correr para a palavra, é permitir a palavra penetrar os nossos corações e viver através dela. Somente a palavra pode mudar todo o rumo da nossa história. E eu te pergunto, qual tem sido a maior dificuldade em você aplicar aquilo que Deus tem falado ao seu coração? Deus tem falado aos nossos corações, constantemente. Qual tem sido a sua maior dificuldade em aplicar na sua vida aquilo que Deus tem falado ao seu coração? Uma reflexão. E aqui nós vemos o salmista, ele busca se aproximar da palavra, ele se identifica como uma pessoa que não está vivendo aos padrões, e ele aqui mostra a sua vulnerabilidade, que é inconstante, que é fraco, que não tem firmeza nos seus passos. E agora ele, como uma pessoa que já está entendendo, ele diz: ele quer manter a palavra no seu coração. Ele quer guardar a palavra no seu coração. Então, terceira e última, mantendo a palavra no coração. Versículo 9 a 11. O salmista faz aqui uma pergunta, que talvez seja a pergunta de muitos. Daqueles que estão iniciando a sua fé, daqueles que não têm uma ligação no sentido de contexto igreja, mas que simpatiza com os atos cristãos, mas acha impossível viver uma vida pura. E temos aqueles também que já estão há bastante tempo na sua jornada cristã, mas ainda se vê com grande dificuldade em manter um coração puro e ter uma vida pura diante de Deus. E é diante de tudo isso que surgem inúmeras perguntas, do tipo: como manter um coração puro, se todos os lugares que nós estamos nos conduz à tentação, à perdição? Como permanecer com um coração puro e justo, se vivemos em um país imergido, afundado em corrupção?
Como sermos prestativos, amorosos com pessoas ingratas. Sabe, vem inúmeras perguntas, com o sentimento que vivermos sobre essa terra, é impossível termos uma vida de santidade, é impossível termos uma vida pura, que é impossível amar as pessoas ingratas. É o pensamento que nós passamos a ter, e precisamos avaliar as nossas expectativas e motivações em Deus. Todas essas perguntas que nós fizemos aqui, todas elas têm um fundo de verdade, mas a pergunta que eu te faço é: temos trazido todas essas perguntas para a luz da palavra? O que a palavra diz através disso? Está entendendo? Nós temos o costume de querer resolver as coisas da nossa maneira, da nossa forma, do nosso jeito, e não é do nosso jeito, é através da palavra. Nós temos um exemplo de Abacuque, que estava vivendo em uma crise muito forte, que vivia no meio de um povo injusto, perverso, que massacrava uns aos outros, e ele faz uma pergunta para o Senhor, porque ele se sentia injustiçado por estar vivendo no meio deles, e é a realidade que nós vivemos hoje, em um país injusto, uma política corrupta, e nós estamos vivendo no meio dela, se sentindo injusto, e nós se indignamos. Mas quando nós se voltamos para a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, nós encontraremos resposta para as nossas indignações, e passamos a olhar a circunstância aos olhos de Deus, e não querendo ensinar a Ele. Abacuque, na sua crise, ele pergunta para o Senhor: Tu és tão puro de olhos, Abacuque 1,13, tão puro de olhos, que não pode suportar o mal e nem tolerar a opressão. Por que então tolera os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Vem a resposta do Senhor para Abacuque. Abacuque nos deixa um exemplo muito bom aqui, porque ele passa a dialogar com o Senhor, ele passa a conversar com o Senhor, através da oração, expondo o seu coração, expondo as suas dificuldades, expondo as suas crises, buscando entender o contexto de vida que ele está vivenciando. É o que nós temos que fazer, buscar entender o contexto de vida que nós estamos vivenciando, e colocar a palavra de Deus para que isso seja resolvido da melhor maneira possível. E a resposta para ele vem: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, ele estava numa crise ferrenha, indignado, perturbado, mas porque ele estava querendo resolver as questões, as situações ao seu modo. Irmãos, nós estamos, o que Deus fala para ele? Que ele não depende do poder político, ele não depende de homem, ele não deve criar suas expectativas nas pessoas, ele não depende do dinheiro, ele depende unicamente, exclusivamente de Deus. O meu justo viverá da fé. Nós estamos vivendo uma situação terrível no nosso país, crise econômica, estamos. Mas vem cá, se nós se voltarmos para a palavra, se você de fato diz que vive pela fé, você não será abalado. Nós teremos que descansar de saber que Deus está reinando, que Deus está cuidando de todas as coisas, e que nós não temos que se preocupar. A nossa satisfação está em Deus. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós ficamos perturbados, nós ficamos perdidos, nós ficamos atribulados, com medo, porque nós não estamos confiando na palavra. E nós temos que confiar. Quando nós buscamos a resposta em Deus através da palavra, ela virá. E Deus, ele vai fazer aquilo que é de melhor para o seu povo. Entenda, busquemos nos satisfazer no Senhor, e é através da palavra. O salmista aqui agora, ele não consegue mais viver sem a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Ele faz uma pergunta, e ele entende
segundo a tua palavra. E quando nós obtemos, irmãos, algo de muito valor, nós não queremos deixar jogado, desprezível. Nós queremos guardar em um lugar seguro. Então o salmista ele diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar a palavra em nossos corações é uma força que recebemos de Deus para vencer o pecado, para vencer a frieza, para vencer a fraqueza, para vencer a inconstância espiritual, para vivermos na sua plenitude, para vivermos na sua autoridade, para vivermos na sua ousadia, para não se conformarmos com este mundo, para não se conformarmos com a destruição repentina, mas tomar posse da palavra de Deus e viver com ousadia, orando em todo o tempo, orando pelo nosso lar, orando pelos nossos familiares. A palavra nos dá a autoridade. Isso unicamente não nos deve inspirar a querermos memorizar as Escrituras, porque a memorização por si só não nos impedirá de pecar. Devemos também praticar, colocar em prática a palavra de Deus em nossas vidas, fazendo dela um guia vital para tudo o que façamos. É o nosso guia, é o nosso norte. Qual a forma que te levaria a manter disciplina na leitura da palavra de Deus? De você manter disciplina constante, de ler, de se alimentar. Espelhar a palavra de Deus aos nossos corações é como se nós estivéssemos fazendo uma ressonância magnética espiritual, onde Deus vai revelar tudo o que há de errado dentro dos nossos corações. Vai revelar o nosso estado espiritual. E sabe o que é engraçado, irmãos? É que nós temos medo de um diagnóstico da nossa saúde física. Morremos de medo. Vou fazer um diagnóstico e eu estou com medo de que vai vir por aí. E deveria ser ao contrário. Nós deveríamos ter medo do nosso diagnóstico espiritual. Sabe por quê? Jesus diz em João 5,39: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para ter vida. Está entendendo? Nós estamos muito preocupados com esta terra, com este mundo, com as suas riquezas, com as suas posses, mas nós não estamos preocupados com o nosso estado espiritual, que nos mantém diante de Deus, que sana todas as nossas crises, as nossas dificuldades. Sabe, irmãos, eu não vou dizer isso com demagogia, mas vemos tantas pessoas hoje pilhadas, depressivas, com ansiedade, com crise de ansiedade, com medo, com dúvidas. Sabe, vivemos em uma época turbulenta, de muita correria, de muita preocupação, a mente entulhada, a mente preocupada, a mente ansiosa, não aguenta mesmo. E o remédio é tão simples, é correr para a palavra, é voltar para a palavra, é ler a palavra, que aqui tem todo o ensino que eu preciso, como diz John Wesley. Aqui está o que eu preciso de fato, o ensinamento que eu preciso para viver bem, o suficiente. Buscarmos viver a nossa vida aos moldes da palavra. Quando nós buscamos colocar a palavra dentro dos nossos corações, pode nos tirar tudo, mas se guardarmos a palavra de Deus em nossos corações, ninguém será capaz de tirá-los de nós. Que a palavra de Deus seja a nossa maior prioridade, seja o nosso maior bem, o nosso bem maior.